Agora a gente vai falar sobre uma pesquisa que concluiu que os preços de alimentos bem comuns na mesa do brasileiro dispararam durante a pandemia. Arroz, feijão e linguiça foram os produtos que mais subiram de preço. A alta foi de quase 70% em média no Brasil todo. Esse levantamento foi feito comparando os meses de janeiro e fevereiro com os meses de junho e julho deste ano. O arroz teve alta de quase 24%. O leite UHT aumentou 27%. O feijão teve mais de 34% de aumento. O preço da linguiça disparou, quase 70% de alta na média. Outro levantamento, agora feito pelo DIEESE, mostrou essa tendência de alta dos preços de alguns produtos em quase todas as capitais do país. O leite integral teve elevação nos valores que variaram entre 1,07% e 12%. O valor do óleo de soja teve variação de preço entre 4,5% e 6,22%. Outro produto que teve alta foi o arroz do tipo agulhinha. A variação ficou entre 5,96% e 12% em algumas capitais. O leite UHT, que aparece na pesquisa de preços, é aquele leite líquido de caixa. Vamos saber com Daniele Fonseca por que os preços de alguns produtos dispararam tanto. Ela está no bairro do Espinheiro, no Recife, porque Dani, o dono e a dona de casa, quando está aí no supermercado, está tendo um susto toda vez. Verdade, Pedro. E logo na compra de alimentos, né? Que a gente não pode deixar de ter em casa. Pedro, você falou aí sobre a pesquisa e ela justamente avaliou os 2 meses antes da pandemia, né? Janeiro e fevereiro, com junho e julho, aí no foco aí da pandemia. A gente trouxe aqui para essa entrevista, convidou aqui para o Bom Dia Pernambuco de hoje, Silvana Buarque, ela que é superintendente da Associação Pernambucana de Supermercados. Silvana, que influência teve a pandemia, a quarentena, no aumento desses preços? Bom dia para você. Bom dia, Daniele. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, a pandemia, ela coincidiu com esse período do primeiro semestre, onde a gente tem algumas questões da entre-safra. Então, a questão mesmo dos grãos, né, que ocorrem no primeiro semestre, a questão mesmo da carne. Então, o período de entre-safra, há uma redução da oferta da matéria-prima, e coincidiu com o período de restrições de deslocamento. Então, alguns lockdowns, quando foram implantados e depois foram ajustados, isso levou uma certa demora para que a indústria, a própria logística, a gente não teve falta de mercadoria. Mas com relação à oferta, pela dificuldade dos insumos, alguns preços acabaram sendo reajustados. A gente fala muito para o consumidor pesquisar, a gente incentiva isso. Mas eu queria saber da senhora se vale a pena o seguinte: encontra um produto aqui mais barato, inclusive esses que aumentaram, né? E outro mais barato num outro supermercado. Assim, vale a pena fazer toda essa logística? Às vezes você está economizando ali uma besteira, mas está gastando tempo, está se estressando, está procurando lugar para estacionar de um e de outro supermercado. Qual é a orientação de vocês para o consumidor numa situação dessas? Pois é, a pesquisa é um fator muito importante, mas a gente precisa avaliar também a questão de tempo. Tempo é custo, né? Então, como você falou, o próprio deslocamento, o custo desse deslocamento, né? Muitas vezes um ganho de 20 centavos, de 30 centavos, às vezes não compensa. E quando você vai adquirir uma outra mercadoria que você estava achando que estava ganhando em outra por essa diferença, termina ficando empatados, né? Então é importante você ter disciplina do que você vai comprar. Isso é um item importante para não haver estoque, né? Quando a gente compra o que não precisa, a gente estimula a falta daquele produto, né? Você sabe que a lei da oferta e da demanda, ela regula a questão de preço. Então, pesquisar é importante, mas é preciso avaliar, usar o bom senso. Agora a gente está falando aqui de aumento no preço de feijão, arroz, leite e linguiça. Vai que um consumidor encontra uma promoção de um desses itens num determinado supermercado. Vale a pena estocar? É tempo de estocar numa situação dessa? Não, nunca é bom estocar.
Você tem que ter cuidado com a questão da validade do produto. Muitas vezes a gente fica atento só à precificação e esquece o tempo de vida daquele produto. Então você estoca, ele se deterioriza, não fica bom mais para consumo, você perde dinheiro. O importante é comprar o que se precisa. Os preços das mercadorias, eles são muito dinâmicos. Você veja, nós tivemos a oscilação no preço do feijão, mas hoje o feijão está em queda. De julho agora para agosto, ele teve uma redução de em torno de 20%. O arroz ainda permanece um pouco elevado, mas por questões mesmo do grão, da própria safra. Então, assim, é importante estar atento, estocar não é interessante por causa da questão de oscilação de preço e da integridade do produto. É porque essa pesquisa mostrou, os últimos meses foi entre junho e julho, né? Uma última questão, Silvana. Qual é a tendência a partir de agora? A gente tem vários setores da economia que já retornaram com as atividades. Isso tem influência no preço do feijão, do arroz, do leite? Não. Os preços, eles são baseados em questões mesmo dos próprios insumos, em questões das próprias safras, em questão do próprio valor do dólar. Quando o mercado exterior está aquecido, a exportação está aquecida, o mercado interno sofre com a oscilação do preço. A gente espera que as atividades continuem retornando, que a gente possa voltar, mas isso não influencia nos preços. Silvana, muito obrigada, viu, pelas informações aqui no Bom Dia de hoje. Pedro, como eu disse, aqui é um supermercado no bairro do Espinheiro. Ele abriu agora há pouco, às 7 horas da manhã. Corredor ainda aqui um pouco vazio, sem muita movimentação de clientes, porque abriu agora há pouco. Daqui a pouco deve ter mais gente por aqui, Pedro. Tá certo, Daniele Fonseca.